Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Larissa, sou terapeuta de medicina chinesa pela linhagem da agulha de ouro e também pela linhagem de Kunlun. Trabalho aqui na área, né, já faz uns 10 anos, né? Embora meus estudos assim já tenham bem mais que isso. Hoje a gente está aqui também com a Débora. Oi, pessoal, boa noite. Eu também sou terapeuta em medicina chinesa. Eu trabalho com terapias há 10 anos, mas com a medicina chinesa desde antes de começar a pandemia, quando eu me formei em acupuntura, também pela linhagem Agulha de Ouro, assim como a Larissa. E também sou praticante e professora da linhagem de Conlan, de alquimia taoísta. E assim nos unimos para fazer um evento muito legal para todo mundo que gosta de se cuidar, né, pela medicina chinesa, também fazer práticas e conhecer o taoísmo da nossa linhagem. A Lari vai contar um pouquinho para vocês, alguma É, coisa. Dentro da nossa linhagem de alquimia taoísta, né, a gente tem algumas especializações, né? E uma das especializações é a medicina, né? Que está ligada com o elemento da madeira, né? Que está ligada com a bondade, está ligada também, né, com essa força da vida que flui pela gente e que faz com que a gente queira, né, viver bem e melhor aqui, né? Então a gente faz, né, as nossas práticas, a gente se inicia na linhagem e depois a gente estuda essas especializações. Uma delas é a medicina, né? E dentro da medicina, a gente vai ter várias técnicas, né? Das mais sutis às mais pesadas, né? A gente tem técnicas puramente energéticas, assim como o Dao Chi, onde a gente pode trabalhar à distância, né, com as pessoas, sentindo a energia delas e movendo a energia, né, somente energia. Assim, não sei se vocês já viram, né, essas pessoas que, sabe, mexem o braço das pessoas só com energia, né, tal. É uma coisa semelhante, mas a gente também não faz tanta circo assim com isso, né? A gente não precisa ser assim tão, né, midiático, né? A gente tem o Tainei-san, que é uma técnica muito interessante de reabilitação, onde a gente vai mover as grandes estruturas do corpo, né? Tai é grande, né? Então a gente vai realinhar, né? Ossos, tendões, músculos, né? Para que a gente tenha uma boa postura, para que a gente consiga fazer movimentos, né? Mais eficientes, né? Sem desgastar tanto o corpo, sem sobrecarregar certas áreas do corpo, né? Essa técnica nasceu ou foi bastante desenvolvida, né? Para ajudar os monges ou os meditadores da linhagem, né, que passavam às vezes muito tempo em meditação, na mesma postura, né? Então, essa técnica ajuda a gente a se realinhar, faz um realinhamento muito profundo. E é muito relaxante também, né? Conheço gente que, tipo, começou a fazer o Tai San e já, de repente, já tá dormindo, assim, né? Você tá lá mexendo no corpo da pessoa, sacudindo, e a pessoa, né? Dormindo lá bem, bem gostosinho, né? Outra das técnicas que a gente tem é o Chinei-san, né? Que é uma técnica que aí é um pouquinho mais profunda, onde a gente vai trabalhar os órgãos internos. A gente faz uma massagem abdominal, né? Onde a gente toca os órgãos internos, onde a gente promove uma desintoxicação bem profunda, né? Para que o nosso corpo, né, esteja assim em pleno funcionamento, né? Que ele consiga se organizar e funcionar de uma forma mais fluida, né? A gente tem também o Karsainei-san, né? Que é uma massagem sobre a nossa energia da vida, né? Sobre a nossa energia sexual, como a gente flui essa energia do corpo, né? A gente no Karsainei-san a gente vai trabalhar sobre os vasos sanguíneos, né? Então, é uma massagem bem específica
E a gente também tem, né, uma medicina que é a medicina dos sonhos, né? Onde a gente entra num estado de relaxamento junto com o paciente e acessa coisas do subconsciente coletivo, onde a gente consegue estruturar, né, processos que às vezes a gente não dá conta de fazer, de processar, de sair daquele estado, porque a gente não consegue estruturar, não consegue dar um nome, né? E aquilo que a gente não consegue dar nome, a gente não consegue soltar, né? Porque a gente nem sabe o que que é, né? Quando a gente consegue dar um nome, quando a gente consegue estruturar um sentimento, uma condição, né? A gente começa a ter algo sobre o que trabalhar. Às vezes a gente não tem nem isso, né? Então essa medicina do sonho ajuda a gente nesse processo, né? Eu e a Débora, a gente, né, tá fazendo essa especialização de medicina da linhagem Paluan, né? E eu queria saber, Débora, como é que você tem visto, né, essa medicina, as suas aplicações, como é que você está vendo aí as recuperações dos seus pacientes? Bom, eu tenho ficado um pouco surpresa, assim, o quanto rápido são os resultados. Eu acredito que pelo processo de entrega mesmo e conexão da pessoa com o corpo, né, são terapias onde a pessoa fica presente, existe um diálogo, né, entre nós, terapeutas, e a pessoa. Por exemplo, no Tiny Sun, eu já vi resultados bem rápidos de pessoas travadas, que em geral são. Foi esse tipo de pessoa que acabou me procurando, né? Travada, e aí com as manobras de abertura, né? De espaçamento entre as articulações, a pessoa volta a ter mobilidade, alívio de dor. Isso para questões mais agudas, né? Do Tinaitsan, eu acho lindo porque é uma forma da pessoa perceber dentro dela, não achar que a gente só tem dedos e cabelo e unhas e tal, né? Fazer essa conexão com os órgãos, com as vísceras, é, e realmente promove um processo de desintoxicação física e emocional, fazendo essa massagem nos órgãos e vai fazendo o processo de relaxamento. Então, é uma conexão dos órgãos com a respiração da pessoa que está recebendo, é uma integração muito bonita. É uma conversa, né, de muita liberação por essa massagem. Então, eu já vi assim, né, tem processos de detox mesmo, assim, sabe? Eliminações mais profundas e melhoria do metabolismo. A fome melhora, os processos metabólicos ficam mais harmonizados. Da tiara mística, né? Eu já tive experiências bastante impactantes. Eu acho que é a técnica mais delicada de se tratar, porque tem essas liberações de memórias, de emoções, trabalha especificamente nos nossos aspectos psíquicos, então é um lugar bastante delicado, e a nossa função basicamente é dar espaço e acolhimento para a pessoa se processar, né, e abrir, né? Nossa intervenção é estar ali. E de fato, assim, é tudo muito rápido. E ao mesmo tempo é suave, né? Porque tem o tempo do corpo integrar e receber. Então, basicamente, eu tenho feito mais essas técnicas. Karsai também, já atendi algumas vezes, né? É, dá uma elevada, dá uma alegria, né? Uma movimentação para a vida boa. E é isso. E você, Lari? Eu acho muito interessante dessas técnicas justamente essa coisa que você pontuou da relação da pessoa com o próprio corpo, né? A gente, como terapeuta, a gente é um guia, né? E todas elas, né? Um guia para a pessoa estar ali fazendo o processo dela ativo, né? Mesmo na medicina dos sonhos, né? Que a gente entra num processo de relaxamento, esse relaxamento ele é ativo,
né? E é o paciente quem faz o processo. A gente está ali, né, fazendo um guia, né? Tocando o corpo de um lado, mexendo o corpo do outro, parando, né? Perguntando para eles observar, né? Contar para a gente o que ele sente, para a gente ir trabalhando, né? Porque nesse momento, né, que a gente vive uma sociedade muito cabeçona, né? A gente fica todo no mental, né? E de uma forma assim patológica, né? A gente fica ou preso no passado com culpas, né? Ou hiperprojetado no futuro, né? Talvez não chegue, ou que talvez não seja assim, né? Hiperprojetado em imagens que não fazem jus à realidade, né? Com redes sociais, Instagram, né? Comparações que não fazem sentido, né? E esse momento, né, que o paciente tem de tipo, olhar para ele, a relação dele com o corpo dele, né? A relação do que ele sente ali naquele momento, né? Eu acho isso super importante e muito bacana dessas técnicas, né? Porque em todo momento, apesar da gente estar guiando o processo, né? O processo é do paciente. Cada pessoa que você vai atender é uma história diferente, apesar da técnica às vezes ser que é simples, né? A ser a mesma, né? Então a gente vai ter várias assim histórias diferentes, várias constatações diferentes, né? E essa questão da rapidez é muito impressionante, né? Tenho assim casos, né, de pessoas que às vezes fazem uma sessão de Tineyssan e nunca mais tem alergia a glúten, né? Alergia à lactose, né? Pessoas também que eu já atendi com Tineyssan que sofriam com muitos sintomas da menopausa e assim, parou, né? Nesse momento aí, e os ciclos, né? é, Voltaram a ser mais harmônicos, né? A gente tem algumas, alguns casos, assim, né? De pacientes que recebem o Tineyssan e não tinham, né? Tipo, o intestino travado ou, né? Tinham outras questões físicas, assim, e às vezes em uma sessão, né? Resolve bastante, assim. É, uma vez uma moça também que eu fiz um Tineyssan bacana, assim, que sofria com muita cólica intestinal, muita cólica menstrual, né? Também, assim, soltou os coágulos, né? E nunca mais teve cólicas, né? Então a gente tem resultados muito bacanas, muito impactantes, mesmo com uma sessão só, né? Claro, estilo de vida, né? Formas de pensar, tudo isso vai impactar na manutenção, né, dessa melhora, né? Mas como a Débora disse, essas técnicas também mexem com o emocional, então também dão outras perspectivas para as pessoas sobre o que é saúde, sobre o que é estar bem, sobre o que é você mesmo, até porque você começa a se sentir de uma forma diferente, né? Isso é muito interessante, assim, né? Com o Karsai, né? Meus pacientes às vezes terminam o Karsai falando: Nossa, tô com vontade de sair daqui e fazer outro filho. Nossa, tô com vontade de sair daqui, sair correndo os 10 quilômetros, né? Então, o Karsai também é uma técnica que dá muita energia pra gente, né? Quando a gente está se sentindo meio down, é interessante a gente fazer. Enfim, né? Tenho muitos casos aí para contar e os resultados são sempre bem bacanas, assim, para gente. Eu vou seguir aqui contando do nosso evento, então. É, A gente vai trazer para vocês diversas oportunidades, seja de atendimento individual com essas técnicas, né, que tem essa função de trazer movimentação e liberações do corpo com o auxílio de outra pessoa, no caso o terapeuta, né, o médico, e quanto práticas que a gente consegue fazer por conta. Claro que com a orientação, né, de outra pessoa para ensinar o método, né, para passar como se realizar. Então a gente preparou uma semana e mais algumas coisas, além de uma semana dessas atividades. Eu vou abrir aqui para Na vocês verdade, para é quase um mês e apresentar. meio, gente, de atividade. Não tem desculpa para não vir algum dia aqui fazer TV. uma prática com a gente.
tá aparecendo aqui para vocês, né? Então a gente vai ter tanto palestras, uma palestra inicial abordando com mais profundidade a medicina taoísta, práticas de Qigong, que fazem parte da nossa alquimia interna também, meditação, né? Então, movimentar mais para fora, movimentar mais para dentro, reconhecer esses lugares todos que habitamos, prática de Daoyin, conhecido também como yoga taoísta, além, claro, desses atendimentos individuais a preços populares, o valor é R$ 80. E para fazer o agendamento, vocês entram em contato com a Larissa, mandam mensagem. A Lari está de secretária também. Além disso, vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco da alimentação bucai e realizar essas atividades que correm ao longo do mês aí, que a gente vai trazer na agenda. Muito bom. Então, para começar um pouquinho, né, a gente vai começar a falar sobre as nossas atividades gratuitas, tá? Então, durante essa semana, do dia 9 ao dia 13 de junho, a gente vai ter várias atividades gratuitas aqui, né, na Cláudio Soares 72, no mezanino, um espaço bem legal, bem gostoso, bem acolhedor aqui para vocês, tá? É bem pertinho do metrô Faria Lima, né? Só pegar a linha amarela aqui, descer na Faria Lima, você já está aqui do lado, tá? Então, a gente vai ter muitas aulas de Daoyin, né? O Daoyin é uma prática, né, que a gente pratica com a respiração, essencialmente, né? Tentando abrir espaço no corpo, na mente, né? Abrir pequenos espaços para que o corpo possa respirar, né? E possa ser respirado também, né? Pelo universo. A gente vai ter, então, práticas de Daoyin, né? Comigo, com a Débora, com uma outra professora de Daoyin também, maravilhosa, Janaína, que vai estar aqui para gente, para dar um workshop para gente. Na segunda-feira, essas práticas vão ser com a Janaína, então vai ter horários bem variados aí. Você vê que a gente vai começar cedo, mas quem não acorda cedo pode vir mais tarde também, tá? Vai ter horários da tarde, vai ter horários da noite, né? Dá tempo de pegar um metrozinho, chegar aqui, né, no final do dia para fazer essas práticas, né? Então, Daoyin, a gente vai ter na segunda-feira com a Janaína, tá? Depois do almoço, né? Eu marquei alguns Daoyins, né? Na terça, na quinta e na sexta, Daoyins de relaxamento, tá? Então, na terça-feira a gente vai ter o Daoyin dos Oito Mortais, onde a gente conta as histórias dos imortais e faz os exercícios que eles deixaram para gente, os exercícios de saúde, né? Que eles deixaram para gente. É, na na quarta, tem Daoyin pela manhã com a Débora. Na quinta, tem Daoyin de meditação e relaxamento depois do almoço. Então, a gente vai praticar um pouquinho de Neidan, né? E vai relaxar o corpo. E na sexta-feira, tem minha prática favorita, que são as práticas de sono, né? Onde a gente pode, depois do almoço, aprender a fazer uma siesta que realmente recupera bastante nossa energia, né? Então, a gente vai aprender várias posições específicas para cada órgão, por exemplo, né? Para a gente conseguir, através do repouso, né? Ter esse fluxo de volta de saúde. Além disso, a gente tem na terça-feira Qigong, da linhagem, que faz parte do caminho da água, para aquelas pessoas que se interessam em se aprofundar nos estudos e nas práticas. Esse é a oportunidade de aprender um pouco de uma das formas das nossas práticas que tem uma mobilização maior pelo corpo. E aí eu já vou aproveitar também, trazendo o gancho das práticas da linhagem, e trazer que na quinta-feira, à noite, vai ter um encontro de alquimia sexual para mulheres, que está ligado às práticas de fogo da linhagem. Então, são duas oportunidades durante essa semana que todo mundo vai ter
para poder praticar tanto os movimentos energéticos que envolvem esse caminho da água, que a gente trabalha mobilizações corpóreas, né, trabalhando mais fora, digamos assim, né, sentindo para fora, e a alquimia sexual para que é geral, não só para mulheres, mas especificamente esse encontro é para mulheres, que tem a base o caminho do fogo, aonde a gente vai fazer as práticas de dentro, né? Internalizando os processos, fazendo essas movimentações de forma interna, né? Sem tantos movimentos corporais. Então a gente trabalha água e fogo, quente e o frio. Então é bom para quem tem interesse em chegar um pouquinho mais com a gente e começar a entender um pouco mais do que se trata a alquimia interna taoísta da linhagem de Kunlun. É isso. E segunda-feira também, aí às 19 horas, a gente vai ter outra palestra sobre as medicinas taoístas de Quan, né? A gente vai falar, né, como que essa medicina pode trazer saúde para a gente, como a gente pode aplicar alguns desses princípios na nossa vida, uma palestra bem prática, assim, né? Na terça-feira a gente vai ter uma lua, né, especial, então a gente vai fazer um ritual da linhagem, né, aberto, né? Aproveitem que isso não acontece sempre, né? Onde a gente vai fazer esse ritual da lua. Então, a gente vai ter algumas práticas da linhagem, né? E a gente vai fazer essa conexão, né, com o Yin, né? Com a nossa fonte, né, de energia do repouso, da nossa energia restauradora, né? Da nossa energia do inconsciente, da nossa energia que dá base, né? Que dá sustento para a gente aqui no mundo, né? Nesse mundo que a gente é tão ligado, né, no Iano 220 toda hora, a gente vai ter essa oportunidade de fazer esse ritual de reconexão com a natureza através da lua, né? Para a gente encontrar essa fonte do Yin, né? Para a gente ter essa referência e acessar isso sempre que a gente puder, né? Sempre que a gente precisar, né? E na sexta-feira, né? No finalzinho do nosso festival, aqui, ou pelo menos da parte, né? Mais assim, ativa do nosso festival, a gente vai ter uma prática de caminhada taoísta. Então, a gente vai aprender, né, formas de caminhar, a gente vai corrigir as nossas passadas, a gente vai prestar atenção no corpo, né, enquanto a gente está caminhando, né? A gente vai também prestar atenção nos nossos pensamentos, prestar atenção nos nossos sentimentos, né? Fazer essa prática, né, de observação ativa, né, enquanto a gente caminha, né. Então, a gente vai promover aqui essa caminhada, a gente não sabe aonde vai chegar, né, a gente vai dar os primeiros passos, mas se alguém tiver sugestões de festas juninas, ó, nesse período, a gente pode até caminhar até uma festa junina para a gente comemorar, né, a nossa semana de medicina taoísta aqui, numa bela de uma festa junina, que a gente adora uma festa. Esse festival começou com a ideia de oferecer os atendimentos individuais, né? Especificamente de medicina, né? Festival de medicina. E por fim, a gente aproveitou ao máximo aí a agenda e a oportunidade para trazer essas outras práticas. Então, para reforçar aqui que tudo, tudo serve para a restauração da saúde, então de alguma forma tem essa ligação com a medicina também. E e a cereja do bolo são os atendimentos individuais. E para isso precisa fazer a inscrição, porque as vagas são limitadas. Tá? A gente tem a agenda das 9 da manhã até às 6 horas da tarde, com intervalinho para fazer sono, né, na hora do almoço. E para além disso, desses horários, os atendimentos vão acontecer no espaço maravilhoso ali perto do metrô Faria Lima.
Isso aí. Além, né, dos atendimentos, a gente acabou concentrando nesse período várias outras atividades, né? E que não faziam parte, a princípio, né, do Festival de Medicina, mas a hora que a gente viu, a gente estava com algumas atividades aí muito próximos, né, e que se conversavam, né? Então a gente vai ter ao, cursos, né, de alquimia interna. Então, se você já conhece, se você quer já se aprofundar, né, antes de vir fazer uma prévia, né, ou conhecer um pouquinho, a gente vai ter os caminhos iniciais da alquimia interna, né, em várias oportunidades aqui, né? Então, a gente vai ter o caminho da água, né, dia 31 de maio e 1º de junho comigo, e dia 14 e 15 de junho com a Débora, tá? E o Caminho do Fogo, dia 7 e 8 de junho comigo e dia 5 e 6 de julho com a Débora, tá? Então a gente vai ter essas oportunidades aí de estar começando a ser essa caminhada, né, na alquimia interna, né, nessas 4 datas, tá? A gente também tem um evento aqui que não está nessa agenda, porque ela não é um evento taoísta, né? Que é uma oficina da técnica clausiana que a Joyce, nossa colega também da linhagem da Agulha de Ouro, vai dar aqui também no dia 31 de maio, que é uma técnica corporal, né? Uma técnica de autoconhecimento, né? E também de promoção de saúde física, né? Através dessa técnica clausiana que é muito legal, tá? Aí a gente também vai ter um workshop de Daoin com a Janaína, que é uma professora maravilhosa de Daoin, assim. Eu sou professora de Daoin, mas eu vou fazer esse workshop com ela, sempre um prazer poder treinar, né, com a Janaína, que é super internacional, então nem sempre ela está aqui disponível para gente, né? E nesse workshop de Daoin, ela vai trazer, né, as séries da sequência básica, né, das posturas básicas de Daoin. Ela vai ensinar, né? E para quem já pratica, ela vai aprimorar as posturas. Então, se você não sabe nada, você pode vir, porque você vai aprender, né? Se você já sabe algumas das técnicas, né? Você vai sempre poder aprimorar as suas posturas, né? Se você quiser já treinar um pouquinho de Daoin antes de vir para essa técnica, eu tenho um link de uma, de uma lista que eu tenho no YouTube, que é onde a gente tem a respiração do Dawin, tem uma sequência de relaxamento, né? Que você também já pode ir fazendo. Mas esse workshop aqui vai ter super especial. Recomendo tudo, óbvio. E vale muito a pena, né? Assim, eu sei que tem gente que já está fazendo alquimia interna, né? Já está entrando na linhagem. Então, conhecer o Daoin é começar a se aprofundar nas bases da tradição. É uma prática das mais antigas e é muito bom para o corpo, muito bom para tudo. E a Janaína, assim, é linda. Vale a pena estar presente com ela. Mesmo as bases, assim, só de fazer as práticas básicas a vida toda já é bastante válido, né? Não precisa fazer mil e umas. E para além desses cursos de alquimia interna, do Dawin, a gente ainda vai dar seguimento nas oficinas de Bukai, de alimentação, dietoterapia. Dessa vez, a gente vai trazer conhecimentos relacionados ao inverno. Como a gente consegue usar o conhecimento da alimentação para se harmonizar com o inverno, para colher os benefícios do inverno e prevenir aquilo que o inverno pode trazer de não benéfico. Eu e a Lari, a gente vai oferecer esse workshop. Vai ser maravilhoso porque a gente vai fazer uma festa julina, né? Um lugar que tem, né? Julho é um período frio,
Então é um momento onde é bom comer, armazenar energia e tem as festas, tem as comidas gostosas. Então é o momento mais gostoso de se trabalhar com comida. Eu, pelo menos, acho isso. Eu gosto de comer, né? Receitas fartas. E esse workshop serve tanto para aquelas pessoas que trabalham, né, com medicina para fazer orientações aos seus pacientes, quanto colocar em casa mesmo, para aquelas pessoas que não vão orientar outras pessoas, mas para poder fazer adequações no seu dia a dia, para melhorar a sua saúde, melhorar a saúde da sua família, ter esse conhecimento. Então, vai ser dia 12 de julho, e as inscrições também a gente já começou a receber. Também com a Larissa, tem ali inscrições e informações, o WhatsApp da Larissa, no mesmo local, deliciosamente perto do metrô Faria Lima. Esse workshop, né, a gente já fez uma versão para o outono, né, que foi muito sucesso, né, nossos alunos, né, já estão fazendo as próprias preparações bucais, né, já estão, as pessoas ganham também muita autonomia, né, para inventar coisas, para usar os recursos que tem no local onde elas vivem, né, ou que estão mais abundantes no período. Então, a gente também tem um grupo, né, de pessoas que estudam o Bucay, a gente também vai trocando essas experiências, assim, tem sido já muito rico. É isso mesmo, a gente tem um grupo, né, de apoio, porque como no começo, para fazer alimentação, é você trabalhar com os hábitos. Então, para além desses encontros, Acho que a Débora está travando, ou sou eu. Mas para além desses encontros, a gente tem esse grupo onde a gente ajuda as pessoas, né, a manterem os hábitos, né, tirar dúvidas, né, vai também trazendo coisas novas, né, à medida que a gente também vai preparando as nossas comidas, as nossas alimentações bucais, né? Mas é isso então, pessoal. Eu vou deixar o link para vocês desse material, né, que tem o nosso calendário, né? Aí vocês podem também distribuir esse material para quem vocês quiserem, né? Lembrem que a gente tem essas palestras são todas gratuitas, as práticas vão ser gratuitas, tá? A única coisa que vai ser paga são os atendimentos, mas ainda assim é um precinho bem camarada aqui para que todo mundo possa se beneficiar e aproveitar e conhecer essas técnicas, né? E agora eu queria abrir um pouco para vocês, né? Saber se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa que gostariam de falar, enfim. Agora, se vocês quiserem falar, é só assim levantar a mãozinha e falar, ou tirar o microfone, Elaine. Eu só queria entender se nesse material que vocês vão divulgar tem o que é cada atendimento, por exemplo. A Porque gente, vocês falaram rapidamente, nem guardei os nomes, né? Sei lá, A, B, C, D, e tipo, ok, já esqueci, entendeu? Então, para entender, quer dizer, tudo bem, eu vi que tem lá alquimia sexual, os sonhos, o Chinesa e mais dois que eu não guardei. Então, é, se tiver explicado no material, acho que seria interessante. eu posso adicionar aqui nesse material, mas além disso, a gente vai começar a fazer agora uma série de palestras, né, depois do feriado aí do 1º de maio, sobre todas essas técnicas, tá? Então, a gente vai ter palestra sobre o Dawin, sobre o Bucay, a gente vai ter palestra sobre alquimia interna. Então, a gente vai ter agora, né, a partir ali, depois do feriado, ó, já põe aí na agenda, que acho que quase toda quinta-feira a gente vai ter uma live sobre alguma dessas coisas, tá? Mas tem razão, depois eu ponho nesse material o que é cada técnica que a gente faz, tá? Muito bom. Leonardo, Boa noite, gente. Tudo bom? Boa noite. boa noite. Ô, Larissa, eu queria saber se algumas dessas, dá para ouvir bem?
se Sim. algumas dessas palestras que vocês vão fazer, né, você vai colocar online, tipo que nem a gente está fazendo agora, sabe? A gente vai ter online essas lives que vão acontecer antes do festival, tá? Então, anota aí que a partir aí de maio, a gente vai ter várias lives que vão ser online, que vão ser gravadas, vão ficar no YouTube. Agora, práticas como o Dawin, o Qigong, né? A gente não tem muito como gravar isso, ou como Sim. transmitir online, né? Quer dizer, até tem, mas tipo, é um pouco mais complexo, especialmente dando uma aula que é ao mesmo tempo presencial e online. Eu já dei aula de Dawin online, né? E é possível dar, a gente tem grupos de Dawin online, né? Mas é diferente você dar uma aula de Dawin online e dar uma aula de Dawin presencial, porque no presencial eu posso mexer no seu corpo, posso ver bem a sua postura, né? No online a gente tem umas certas limitações, mas também é possível, né? Eu vou deixar para vocês também o link dessas técnicas de Dawin que eu já gravei. E você já pode começar a fazer em casa, tá? Oh, Que show são de as bola. técnicas de respiração e são as técnicas de relaxamento, né? Já é um começo do Dawin, tá? Mas aí você vai passar junto com esse material que você disponibilizou aí? Vou passar junto com esse material aqui, E os tá? das palestras que você vai fazer online também, né? Isso, aí das palestras online, agora cada semana vai sair uma palestra, tá? Já reserva aí as quinta-feiras à noite para as nossas lives sobre os temas do festival, tá bom? Tá bom, obrigado. Imagina. Mais alguém, gente? Só para dizer que adorei saber disso, que vai ter tudo isso, super legal. Recomendo super, né? Eu já participei de algumas coisas aí com a Larissa e a Débora também teve presente até em um delas. E vai ser legal demais, adorei. Parabéns Muito aí bom. pela iniciativa. Participarei com certeza. Marque o seu horário, vem aí para as nossas práticas, né? A gente está querendo divulgar, né? Essas práticas, é isso, elas são muito eficientes, elas são muito simples, né? Assim, a gente ensinando, né, algumas coisas, até você, Leonardo, que vai ver online, você vai ver o poder que tem esses ensinamentos assim mesmo, né? Você praticando aí online algumas coisinhas, né? E a gente quer divulgar, a gente quer que isso apareça, né? A gente quer que isso se beneficie, né, as pessoas, assim, né? Então, por isso a gente está fazendo esse festival aí. Muito Eu quero bom. agradecer, eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui, é, pelo apoio também, vocês estarem aqui com a gente já é um incentivo para a gente seguir nessa caminhada, né, de expandir esses conhecimentos que são ancestrais, de conhecimento por tradição oral, então requer uma dedicação e prática para que continue vivo, né? Então, na medida do possível também, eu gostaria de, assim, fazer um pedido, né, para vocês, para poder divulgar para aquelas pessoas que vocês acham que possam ter interesse, que possam ser beneficiadas, porque é um lugar de muito fácil acesso, são atividades abertas, então qualquer pessoa, sempre é requisito, pode participar, tanto tendo saúde quanto alguma questão de saúde a ser tratada. E bastante coisa a gente vai conseguir colocar, como a Lari falou, ao longo dessa semana, de forma online, para ter acesso a um gostinho desses conhecimentos, né? Mas nada como fazer as práticas presenciais, porque o nível de energia e de troca é inigualável. Então, quem puder, pelo menos pegar um dia, um momento, chegar ali com a gente, praticar com a gente, vai ter uma percepção bastante diferente do que é possível fazer online. É isso aí, gente. Deixei aqui para vocês, ó, esses dois links da playlist, né, do Dawin, e também o link da agenda, né? Mesmo que a gente altere depois e coloque, né, o que é cada técnica, como a Elaine sugeriu,
é o mesmo link, tá bom? Então, vocês podem distribuir o link, vocês podem distribuir esse link do YouTube para as práticas de Douyin. A gente também vai deixar essa live disponível no YouTube. Então, também depois a gente manda o link para vocês também mandarem para as pessoas, né? Agradeço também a presença de vocês e espero ver a carinha de vocês aqui em algumas das nossas práticas, né? Vai ser muito bom receber todos vocês aqui. Boa noite, pessoal. Boa Sim, noite, vamos, gente. vamos nos ver ao vivo, que é muito mais gostoso. Obrigado, Boa boa noite. noite. Obrigado pelo convite. Obrigada. Até. Obrigada, Gente, boa boa noite, noite, tchau. obrigada.